Amém, irmãos. Vamos ao nosso texto base, livro do Gênesis, capítulo 15. Continuar a exposição dessa palavra tão importante para a nossa fé. Às vezes, nós não temos a compreensão da grandeza do plano de Deus, daquilo que foi feito, do agir de Deus em toda a história e principalmente para alcançar um por um. Muitas vezes hoje as pessoas elas ficam com aquela mensagem, você é especial para Deus, colocando o homem no centro da igreja. Veja, primeira coisa, Deus não precisa nada disso. Segunda coisa, se você conhecer um tantinho de Bíblia, você vai perceber que Deus moveu tudo para que nós fôssemos salvos. Não porque em nós houvesse alguma coisa de boa, talvez o Senhor até salvou, na sua soberania escolheu salvar os piores pecadores. Pessoas que Ele tirou da lata de lixo, pessoas que eram inimigos dEle. Mas para que Ele fosse glorificado. E para que nós usufruíssemos desse presente que é a vida eterna, que não tem preço. Então vamos ao nosso texto base, Gênesis 15. Texto base está no versículo 17. Diz assim: E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande Eufrates, e o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Perizeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor venha nos dando entendimento, sabedoria e conhecimento da tua palavra vindos de ti. Me capacita a transmitir com graça e capacita os irmãos a compreender os teus altos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Veja, como eu falei para vocês na última palavra, nós demos uma pincelada nas alianças, nas dispensações. Das alianças, as que mais importam para nós, por exemplo, a aliança de Noé, é uma aliança básica, simples, permanece até hoje. Deus não vai destruir a terra mais por dilúvio, é uma garantia que Deus dá. Agora, quando eu chego na aliança abraâmica, a aliança abraâmica tem desdobramentos que vão chegar nas outras alianças. E ao chegar nas outras alianças, tem a ver comigo, com você, com o futuro de Israel e com a eternidade, com as coisas que vão acontecer no período que a gente chama de milênio. Então o que a gente percebe? A partir da aliança de Abraão, acontece um desdobramento das alianças. Você começa a perceber nas outras alianças uma consequência daquilo que Deus se propôs a fazer. Lembrando, as alianças antigas, as duas partes envolvidas andavam no meio das metades dos animais. Aqui no caso, caiu profundo sono sobre Abraão. E quem andou sozinho no meio das alianças foi Deus. No meio das metades dos animais foi Deus. Ele andou na forma de um forno, de uma tocha. Mais ou menos parecido com aquilo que Moisés viu na sarça ardente no deserto, quando Moisés foi chamado. O que isso quer dizer? Esse tipo de aliança funcionava assim: eu estou assumindo um compromisso inquebrável, e se uma das partes quebrar o compromisso, vai acontecer com ela o que aconteceu com esses animais. Veja que interessante, somente Deus se comprometeu a cumprir a parte dele. E o que isso tem a ver conosco? O principal, não existe elemento falho na aliança. O Todo-Poderoso garantiu que Ele vai cumprir tudo que está ali.
Da mesma forma, quando Jesus levanta o cálice de vinho, quando ele parte o pão, o que ele fala? Esse é o cálice da nova e eterna aliança. Quem é que é o testador dessa aliança? Jesus. Houve algo que nós fizéssemos que pudesse ser fiador da nossa salvação? Não. Por isso que nós temos confiança e temos a garantia da vida eterna. Lembra que eu comentei o caso daqueles irmãos, 30 anos de igreja? Ainda pensavam que ia ver se tinha vida eterna. Lógico, eram salvos, gente querida, gente que Deus ama. Mas tinha uma deficiência enorme na fé. A vida eterna nossa já é um fato, que começou a suceder quando lá na eternidade passada Deus colocou nosso nome no livro da vida. E para se fazer cumprir o fato de colocar o nosso nome no livro da vida, efetivamente nos salvar, um dos passos que Deus deu foi entrar na terra legalmente, via aliança de sangue. Tanto é que a nossa salvação é baseada numa aliança de sangue. Nós temos que lembrar isso. Até a aliança de Moisés, a lei, que é uma aliança condicional, nós mais à frente vamos estudar isso, também era baseada numa aliança de sangue. Haviam animais que eram sacrificados no tabernáculo e no templo. Por quê? Porque Deus só age de forma legal. O salário do pecado é a morte. Até no Éden, um animalzinho teve que morrer para ser retirada a pele dele, para fazer roupa para Adão e Eva. Foi uma aliança? Não. Mas houve morte. Alguém teve que morrer. No nosso caso, Jesus morreu no nosso lugar. Então é algo que eu tenho que entender, a legalidade que Deus trabalha. E por que é importante eu conhecer bem a aliança abraâmica? Vou mostrar alguns textos para vocês. Deixa marcado Gênesis 15. Vamos abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Veja que interessante. Nós vamos andar aqui aproximadamente 21 séculos. Atos 26. Atos 26. Eu vou ler a partir do versículo 6. Palavras do apóstolo Paulo diante do rei Agripa, quando ele foi preso em Jerusalém e estava aguardando julgamento. Antes dele apelar para César, aqui ele já tinha apelado para César, e o governador novo, se eu não me engano, era Félix, não conhecia nada sobre o assunto. Ele chamou o rei Agripa com a sua esposa Berenice para ver se escrevia algo para César, porque ele estava mandando um prisioneiro sobre um assunto que nem passava pela cabeça do imperador. Então é um fato aqui. Agora olha que interessante, Paulo, lembra que a gente fala, tem que evangelizar quando dá? Você tem que perceber as oportunidades que abrem. Paulo aqui está comparecendo diante de reis e de governadores. E ele vai pregar para esses homens. Não foram salvos, mas ouviram a palavra da salvação. Então, versículo 6 diz assim: E agora, pela esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Nossa, deixa eu passar a discoteca ali. Amém, passou.
Versículo 8. Pois que julga-se coisa incrível entre vós, que Deus ressuscite os mortos. Olha que interessante. Paulo está falando da promessa feita por Deus. Que promessa que é essa? A promessa feita a Abraão. 21 séculos antes. Como que eu sei que é dessa promessa que Paulo está falando? Mais à frente, nas suas cartas. Paulo vai falar disso, nós já vamos ver o versículo. Olha que interessante. Paulo, inclusive, envolve as 12 tribos. Quem são as 12 tribos? As 12 tribos, eles são bisnetos de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, e Jacó foi pai das 12 tribos. As 12 tribos foram colocadas na aliança. O povo de Israel é o povo eleito, a etnia, o povo étnico, a raça. Na verdade, Israel é a menina dos olhos de Deus. É só você dar uma olhada, o nível de vacinação contra a Covid-19 de Israel e dos outros países. Aí você me diz quem é quem. Israel está disparado na frente. Por quê? Primeiro, que eles são capazes. Segundo, que são a menina dos olhos de Deus. Hoje Deus trata com a igreja? Sim. Mas Deus não deixou de amar Israel e cuidar de Israel, porque eles são o povo dele da antiga aliança. Eles são a descendência de Abraão física. A raça. Aí você vai vendo na história as diferenças, várias coisas que acontecem. Mas essa é a promessa que Deus fez. E como essa promessa chega em nós? Porque veja, até onde eu sei, aqui não tem nenhum judeu. Como que nós fomos tirados? A gente era o galho da oliveira brava, que foi enxertado na oliveira boa para dar fruto bom. Olha que interessante, vamos um pouquinho à frente. Carta aos Gálatas, capítulo 3. Você vai andar 4 cartas. Vai passar Romanos, 1 e 2 Coríntios, e vai chegar em Gálatas, capítulo 3. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Versículo 29. Vamos ler o 28. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Percebe como chegou a nós? Pela fé, nós somos conectados na bênção de Abraão. Atravessou 4.000 anos para chegar no João, chegar no Carlinhos, chegar no Maurício, na Paula, na Luciana. 4.000 anos. Quer ver um outro texto interessante em Gálatas? Gálatas 4, versículo 21. Paulo falando: dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Quem que está falando aqui? Um é o filho de Agar, Ismael, que foi pai de 12 príncipes que deu origem às nações, algumas nações árabes. O outro foi o filho da promessa, Isaque, que Deus, ele vivificou o ventre de Sara e o ventre de Abraão para os dois conceberem. Mas continua aqui, Paulo vai fazer
uma ilustração entre a lei, ligada ao filho da escrava, e a graça, ligada a Isaac, que é o filho da promessa. Continua o texto. Porque, 23, todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. O que se entende por alegoria, porque estas são as duas alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, aqui é o ponto que nos interessa, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como, então, aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Veja, Paulo faz uma alegoria. A escrava aponta para a lei de Moisés, que em Cristo foi abolida. O filho da livre, Isaque, aponta para a promessa de Abraão, que pela fé em Cristo foi recebida. Da mesma maneira que Abraão tem que mandar Agar embora com seu filho Isaque, e ficar somente com Sara, com seu filho Ismael, e ficar somente Sara, com o filho da promessa que é Isaque, Paulo está falando aqui, gente, lança fora a lei de Moisés. E fica na fé em Cristo Jesus. Porque a lei de Moisés aponta para o Sinai. O Sinai aponta para o filho da escrava egípcia, que é da carne. A lei foi temporária. Agora nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Essa fé nos conecta diretamente à promessa de Abraão, que foi pela fé. Abraão creu e isso foi imputado por justiça. Por isso que sempre que você chegar num grupo religioso, que você perguntar para a pessoa, você é salvo pelo quê? Se a pessoa é crente, ela vai responder pela fé em Cristo Jesus. Correto? Certíssimo. Agora, se a pessoa chegar e falar, comecei a ter uma característica de viver um evangelho que não é bíblico. E se isso for multiplicado, cheguei numa seita que ensina a salvação por obras. Na verdade, praticamente virei um católico romano, que crê em salvação por obras. Então, sempre que você chegar numa igreja e perguntar, você é salvo pelo quê? Ele vai falar, pela fé em Cristo. Aí você pergunta, só pela fé? Se a pessoa responder, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro, vamos ser bacana com os irmãos. Ela está com uma fé deficiente. Ela ainda não percebeu que isso aí é obra, e que isso inclusive ofende a Deus, porque Deus não precisa de obra nenhuma nossa. Porque até a capacidade de crer, Ele que deu, pela misericórdia dEle. Se dependesse da gente, a gente ia continuar inimigo de Deus. Perdido. Curiosamente, esses irmãos que falam que tem que praticar alguma coisa, eles são os primeiros a falar que foi Deus que salvou eles. 100%. Porque todo mundo que é nascido da água e do Espírito sabe que foi Deus que salvou. O único detalhe é que foi ensinado um evangelho deficiente, um evangelho com obras. Um evangelho que não tem a lei de Moisés, mas tem a lei humana colocada, o legalismo. Aí você vai falar, nossa, pastor, então eu não preciso fazer nada para ser salvo? Para ser salvo, não. Mas por que você é salvo?
e você ter uma nova natureza, você vai andar em novidade de vida. E vai amar a Deus, vai amar a Bíblia, vai amar os irmãos, vai amar congregar, vai odiar o pecado. Nossa, pastor, eu não tenho essas coisas. Então, meu amigo, hoje mesmo, bota a cara no pó. Confessa a sua miséria espiritual para Deus. Sinceramente, entra numa aliança com Jesus de Nazaré. E comece a andar em novidade de vida. Porque isso é sinal de alguém que não é salvo. Às vezes as pessoas, elas falam, oh, você tem que se esforçar, mas veja, o fardo de Jesus é leve. Não pode ser pesado vir para a igreja. Não pode ser pesado orar, não pode ser pesado ler a Bíblia. Se essas coisas são um peso para você, tem alguma coisa errada com a sua fé. E é hora de despertar, porque uma fé errada, nesse ponto, é uma fé de alguém não salvo, e alguém não salvo vai para o inferno, sem remédio. Até dê glórias a Deus, Senhor, obrigado que essa noite só mostrou que eu sou uma encrenca, 2 vezes filho do inferno, e que preciso do Senhor, que aí capaz você entrou pelo caminho certo. Quer se arrepender e andar em novidade de vida. Melhor do que ficar se enganando. Não, eu vou na igreja todo domingo. Grande coisa, se não nasceu de Deus, você vai para o inferno. Salvação é coisa séria. Tem desdobramentos eternos. Eternos. Coisa muito séria. Vamos para mais um texto. Vamos voltar um pouquinho. Romanos, capítulo 4. Eu vou fazer uma leitura expositiva rápida do início do capítulo. Senão eu vou matar os irmãos aqui de tanto texto. Tem muito texto hoje. Vamos lá. Romanos 4, versículo 1 diz assim. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que está dizendo aqui? Abraão fez alguma coisa na sua carne? Ele alcançou a bênção por esforço próprio? Essa é a pergunta. Pode ver que tem um ponto de interrogação no final do versículo 1. É uma pergunta. Aí o próprio Paulo responde. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Olha que interessante. Nós já fomos arminianos. O arminiano crê que o ser humano ele tem livre-arbítrio para ser salvo. Há 4 anos atrás, nós corrigimos nossa teologia e entendemos que tivemos que crer para ser salvo, mas isso não foi fruto de livre-arbítrio, porque nós não temos livre-arbítrio, nós temos capacidade de escolher. E foi consequência de novo nascimento. A primeira consequência do novo nascimento é crer em Deus. É nova natureza. Eu nasci de Deus, eu creio em Deus, eu tenho o DNA de Deus. Aí o que acontece? Por que nós entendemos que o crer é uma obra? Imagina a seguinte situação. Chego lá no céu, no julgamento final, eu e o João. Aí o João nunca ouviu falar de Jesus. E chegamos nós dois lá no julgamento. Aí Jesus olha para mim, estou fazendo... Essa alegoria não é bem bíblica, tá? Aí Jesus chega para mim, chega para o João e fala, olha, você não me conhece, você vai para o inferno. Ah, você é meu filho, você vai para o céu. Aí eu viro para o João Cutuco, tá vendo? Eu criei. É lógico que eu vou para o céu. Eu criei. Peitinho, sabe, estufado. Já não é uma obra? Você não creu. Percebe? Não tem isso. Sabe como é que você vai chegar lá? Você vai chegar lá sabendo que Deus é especialista em reciclar lixo. E que pegou os piores pecadores e através da sua graça salvou. Você vai chegar com a bola baixa. Você vai chegar levantando a mão para o céu e não sabendo nem o que dizer para Deus para agradecer a tua salvação. Porque você sabe que até a capacidade de crer foi Deus que deu.
Se dependesse de você, você continuava inimigo de Deus. Essa mensagem incomoda. Os incrédulos ficam incomodados quando ouvem a mensagem que a salvação vem 100% de Deus, porque ela fere nosso orgulho. Eu não tenho do que me gloriar. É o que Paulo está falando aqui. Abraão, ele foi herdeiro da promessa pelas obras. Se foi, ele teve que se gloriar. Vou poder chegar lá no céu e falar, não, eu dei cesta básica, eu fui para a igreja, eu li a Bíblia. Eu andei segundo a doutrina na minha igreja. Eu fazia tudo certinho. Eu vou ter o que me gloriar. Só que Efésios fala, a salvação é pela fé. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. O legal de tudo isso é que esses queridos irmãos que às vezes a gente comenta, que tem uma fé deficiente, eles vão chegar no céu do mesmo jeito. Com a cara lá no pó. Porque eles sabem, todo crente nascido de novo, todo crente que tem o Espírito Santo sabe que ele era uma tranqueira, que o destino dele era inferno, e que se não fosse a graça de Deus, ele estava perdido para sempre. Todos, sem exceção. Aí nesse dia não vai ter linha teológica. Os livros vai ficar tudo aí, porque nós vamos estar cara a cara com Deus. Mas eu saber disso é importante porque bola baixa, humildade, coração agradecido. Numa época quando se valoriza demais o homem, como é que fica essa questão? Incomoda, gente. Incomoda. Já conversei com pessoas que quando nós falamos que o único caminho para a salvação é Cristo, a pessoa olhou para a nossa cara e falou, isso que vocês estão falando é pecado. Aí eu aprofundei que não era caso, mas já teve gente que eu falei, então Jesus é um mentiroso. Se ele é um mentiroso, a gente não tem que crer nele. Que a grande pergunta da salvação qual que é? Jesus para você é o quê? Ah, ele é Deus, então obedece, ele é Deus. Ah não, ele é o ser iluminado, então chuta tudo, pica a Bíblia e qualquer religião salva. Agora, se você estiver errado quando chegar no juízo final, não tem como voltar. Esse é o grande problema da arrogância humana. A gente se acha muito bom. É o que o escritor de Romanos aqui está querendo dizer. Vamos continuar a leitura, versículo 3. Porque diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. A fé. Nós, antes da nossa salvação, tínhamos alguma obra que a gente pudesse apresentar para Deus que fosse digna de salvação, que cobrisse os nossos pecados. Todos nós, gente, entenda, todos pecaram e destituídos estão da glória, da presença de Deus. O único ser humano que nunca pecou foi Jesus Cristo. Só. E nós não temos como cobrir um único pecado. Agora imagina um homem que nem eu, 55 anos de idade, João, 60 anos de idade, a carreta fechada de pecado que tem na nossa vida. Que até depois de ser salvo, quando eu vou ver, eu não vigio e peco. Imagina. Não tem como cobrir, não tem como justificar. Somente a fé em Cristo Jesus. Você vai poder falar bem baixinho, Deus, Jesus morreu pelo meu pecado. O quê? Jesus morreu pelo meu pecado. Como é que é? Você vai chegar lá cheio, não, gente, eu sou crente, fui lá para a igreja. Não, você vai chegar clamando a misericórdia de Deus. A hora que você estiver cara a cara com o Todo-Poderoso, não vai ter para ninguém. Porque a gente sabe que ele é santo, santo, santo. Esse é o problema da raça humana. E até como crente a gente se acha muito bom às vezes. Sendo que semanalmente a gente peca. Semanalmente a gente erra. Semanalmente a gente fala o que não deve. E falar o que não deve é pecado.
Glória a Deus que não perde a salvação. Senão essa semana aqui a gente tinha perdido umas 8 vezes. Só por pensamento que não fecha com a palavra. E a turma toda aqui, todo mundo já tinha perdido pelo menos 1 ou 2 vezes a salvação. Porque é a nossa natureza, nós somos pecador. Nós não somos pecador porque a gente peca porque a gente é pecador. Essa é a grande diferença. Vamos ler mais um pouquinho. Versículo 5. Olha que interessante. Não, versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Versículo 6, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Aí o 9 vem, diz assim, vem pois essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou sobre também a circuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. O que acontece? Quando Abraão creu, ele não era circuncidado. A circuncisão veio depois. E foi uma marca da descendência de Abraão. Só que a circuncisão hoje é no coração. Deus circuncida o prepúcio do nosso coração. É uma mudança interior. Então o que eu tenho que entender é somente pela fé. Inclusive Davi, no Salmo 32, faz essa afirmação. Bem-aventurado o homem que tem os seus pecados cobertos. Que essa vai ser a grande diferença. Por que o crente não entra no juízo? Porque ele tem a cobertura do sangue de Jesus para os seus pecados. As outras religiões não têm. Só para vocês terem uma ideia, entenda. A cobertura de pecados, ela é chamada de expiação. É um derramamento de sangue que é feito para cobrir pecado. Somente o judaísmo e o cristianismo que provém dele tem conceito de expiação. As outras religiões sequer sabem o que é expiação. As pessoas acham que através de práticas religiosas é que elas vão pagar o preço dos seus pecados, ou através de reencarnação, só para vocês terem uma ideia, não se tem, no budismo não se tem nem conceito de salvação. No hinduísmo não existe conceito de eternidade. Hoje eu sou um pato, amanhã eu sou uma samambaia, depois de amanhã eu sou um rato, depois de amanhã eu sou um protozoário. Você tem uma cara de protozoário? Brinca, sabe? Umas coisas ridículas. Mas nós temos um Deus que tem, veja, 2000 anos até o escrito de Paulo se cumprindo. Mais 2000 anos até chegar até nós, se cumprindo. Como? Da maneira que foi escrita há 2000 anos. Eu pergunto, o apóstolo Paulo te conhecia, João? Como é que ele sabia que você ia ser salvo pela fé? Por causa que ele conhecia a promessa de Abraão, 2000 anos antes. E ela se cumpriu, porque essas promessas atravessam a história. Quer ver que interessante? Vamos voltar rapidinho, Gênesis capítulo 12. Você está marcado no 15, é só puxar o fiozinho. Gênesis 12, texto conhecido dos irmãos, versículo 1. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação,
e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que interessante. Aqui tem 3 promessas feitas na aliança. Nós vamos estudar junto. A aliança de Abraão, inclusive, ela foi ampliada. Mas aqui, quando Deus chama, ele faz 3 promessas. Que promessas? Primeiro, uma grande nação. Segundo, uma promessa de terra. Terceiro, uma promessa de salvação para as nações. Então, a base da aliança com Abraão são essas 3 coisas: terra, grande nação e salvação. Quer ver que interessante o que Deus faz e o que ele começa a fazer? Vamos abrir em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Versículo 18. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços e levantaram-se e foram juntos a Berseba. E Abraão habitou em Berseba. O que Deus está fazendo aqui? Ele está confirmando a aliança. Olha o que ele fala no versículo 17. Que deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Deus está fazendo uma promessa de terra. Ele deu essa terra a Abraão? A Abraão não, mas aos seus descendentes sim. Aproximadamente 600 anos depois, Josué toma a terra prometida. Aproximadamente 1000 anos depois, Salomão, descendente de Davi, chega no maior espaço de terra. Porém, veja que interessante, mesmo Salomão tendo influência, era influência comercial, desde o Eufrates até a divisa com o Egito, essa aliança aqui ainda não se cumpriu plenamente. Essa aliança aqui ainda vai se cumprir. Lembra que eu falei para vocês que tem igreja que ensina que as bênçãos que a igreja substituiu Israel? Nós não ensinamos isso, nós ensinamos que promessa para Israel é para Israel, promessa para a igreja é para a igreja. O que Deus falou ali? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quem são as famílias da terra? Os gentios. Essa é nossa. Agora eu pergunto, você tem uma chacrinha, Rodrigo, lá do lado de Jerusalém? Carlinhos tem um sítiozinho do Baixo Jordão? Está na expectativa, Erasmo, que na Cisjordânia ocupada você vai ter uma fazenda? Por quê? Porque nós, igreja, não temos promessa de terra. Nós não temos promessa de bênção material aqui para a terra. Nossas bênçãos são espirituais. Agora, Israel tem. E existem profecias que estão na antiga aliança, que ainda não se cumpriram plenamente e que vão se cumprir por causa da aliança com Abraão. Quer ver que interessante? Vamos abrir livro do profeta Ezequiel, capítulo 20. Você vai passar por Salmos, vai passar por Isaías, vai passar por Jeremias. E assim que você passar por Jeremias, vai chegar no profeta Ezequiel, que é um dos, capítulo 20, que é um dos profetas maiores.
Ezequiel 20, versículo 33. É o primeiro texto. Olha que interessante. O que acontece com esses textos? Enquanto vocês procuram aí, os textos de posse da terra são inúmeros dos profetas. Tem Isaías, tem Joel, tem Sofonias, tem Miqueias. Só que eu escolhi esses dois textos de Ezequiel porque eles são simples, são completos e estão juntos. Para a gente não ficar correndo a Bíblia igual maluco. Mas o que nós vamos ler aqui, você vai ver que hoje ainda não cumpriu plenamente. E aí eu vou explicar os desdobramentos. Vamos lá. Ezequiel 20, versículo 33. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada, hei de reinar sobre vós. Eu pergunto, Deus hoje ele reina de maneira natural sobre Israel? Jesus reina sobre Israel? Eles não sabem nem quem é Jesus. Se você fizer uma pesquisa em Israel, quem é Jesus, 5% das pessoas vão te responder. E olha lá. Aí eu pergunto, Deus aqui está prometendo que vai reinar? Deus pode mentir? Vamos continuar a leitura. Versículo 34. E vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido, e com indignação derramada. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com vossos pais, no deserto da terra do Egito. Assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. Vou fazer uma pausa aqui. Eu pergunto, Deus começou a recolher Israel de entre todos os povos? Sim, isso começou a acontecer em 1948. Mas eu pergunto, os que ele recolheu, ele levou para o deserto e apareceu cara a cara com eles? E colocou eles debaixo da aliança? Não. Israel tem parada gay. A primeira parada gay da Ásia Menor foi de Israel. Eles não são nem judeu ortodoxo. Tem uma pequena minoria, aqueles do cabelo encaracoladinho, veste roupa preta, que é judeu ortodoxo. A maioria não tem nem religião. Então o que a gente percebe, 1948, Deus começou a cumprir essa profecia. E o primeiro passo foi trazer o povo de volta à terra. Mas o resto ainda não se cumpriu, e vocês vão entender por quê. Vamos um pouquinho mais à frente, versículo 42. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos introduzir na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais. 43. E ali vos lembrarei dos vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco com o amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, vírgula, ó casa de Israel, disse o Senhor. Para quem que Deus escreveu isso aqui? Israel ou igreja? Israel. Por que que ele vai trazer Israel de volta para a terra? Porque lá no passado ele fez uma aliança inviolável, que ele daria a terra à descendência de Abraão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e nunca vai deixar de cumprir uma promessa. Quando essa promessa vai se cumprir?
Apocalipse capítulo 20. Jesus vai vir, Satanás vai ser preso por 1000 anos, nós vamos estar ressurretos, o trono de Davi vai ser plantado em Jerusalém, Davi vai ser príncipe, nós vamos ser corregente, e Jesus vai reinar sobre o povo judeu salvo, só salvo, e sobre toda a terra. Não se cumpriu ainda. Mas vai acontecer por causa da promessa com Israel. Tem outros textos, Deus avisando. O que eu entendo? Aqui entra uma vírgula. Para os irmãos aliancistas, como por exemplo Nicodemos, o Paulo Júnior, puxa, essa gente sabe muita Bíblia. Mas eles não estão nem bola para Israel. Porque na teologia deles, nós substituímos Israel. Então, para eles, esse povo aqui somos nós. Eu não consigo ler isso no texto. Aqui eu fico com o Granconato, com o Luiz Saião, com outros pastores. Não, aqui é para Israel. Mas isso muda toda a teologia. Porque se já se cumpriu para a igreja, o que aconteceu em 1948 não quer dizer nada. O que eu entendo? Quando Israel, depois de 2000 anos praticamente, foi refundado, eles tinham que ter revisado a teologia. Falar, não, opa, esse evento aí não é normal. Esse evento é o cumprimento de inúmeras profecias do Antigo Testamento que prometiam que Israel ia voltar para essa terra, por causa da promessa que Deus fez para Abraão. Olha que interessante. Quando Ezequiel escreveu aqui, o povo de Israel estava na Babilônia, no exílio. Por quê? Porque eles desobedeceram a aliança mosaica, a lei. A lei era condicional. Quando alguém desrespeitava a lei, Deus vinha e tirava o povo da terra e mandava para o exílio. Foi o que aconteceu em 586 a.C. Porém, existe uma coisa chamada tensão entre as duas alianças. Deus, ele tirou Israel da terra por causa da aliança mosaica. Mas ele trouxe de volta por causa da aliança abraâmica. Tanto é que em 538, quando o rei Ciro toma a Babilônia, através do edito de Ciro, o povo começa a voltar. Por causa da aliança abraâmica. Olha a importância da aliança abraâmica. Se não tivesse a promessa da aliança abraâmica, o povo de Israel nunca tinha voltado. Jesus provavelmente nem nasceu. Como é que Jesus ia nascer em Belém? Como é que Jesus ia ser circuncidado no templo no 8º dia, se não existisse nem um templo, nem um sacerdote lá para fazer? Mas por que tudo isso aconteceu? Deus no controle. Quer ver outro texto que é interessante? Vamos voltar a um livro. Jeremias capítulo 33. Você vai voltar a um livro da Bíblia. Jeremias 33, versículo 20. Diz assim: assim diz o Senhor, se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes meus e ministros. O que Deus está falando aqui? O dia que as leis físicas cessarem, que não tiver nem noite nem dia, você pode invalidar minha aliança com Davi, de que ele não vai ter um descendente no trono. Jesus é a raiz de Davi. Hoje, Jesus não está sentado no trono de Davi. As motos são barulhentas.
E ainda tem câmbio seco, não tem embreagem, precisa dar uma bombadinha, bam, 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 parece aqueles caminhão Fenemé 1962, que o cara troca a marcha assim, é uma doideira. O que acontece? Hoje Jesus não está reinando no trono de Davi. Porque o trono de Davi não está presente na terra. Hoje o líder de Israel é o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Até onde eu sei, ele não é descendente de Davi. E nem é rei. Ele é primeiro-ministro. Mas Jesus já está reinando no céu. No seu trono celestial. Mas no milênio, Jesus vai reinar de fato aqui na terra. Para cumprir essa promessa aqui. Amanhã cedo vai nascer o sol? E ele vai se pôr? Sim. É isso que Jesus está falando aqui. Isso daqui faz parte da chamada aliança davídica, que nós vamos estudar junto. Que vem da onde? Promessa a Abraão, de ti sairão reis. Que rei? Davi, Salomão, Asa, Ezequias. O rei Jesus. Cumpriu ou não cumpriu a promessa com Abraão? E está cumprindo. Que falta a promessa. Quer ver? Vamos a mais um texto. Jeremias capítulo 31. E aqui a coisa começa a ficar importante. Jeremias 31, versículo 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. O que Deus está falando aqui? Que ele vai fazer uma aliança nova com quem? Israel e Judá. Aqui está debaixo de que aliança? Aliança da lei, aliança mosaica. Deus está falando o seguinte, ó, vai vir dias em que eu vou fazer uma nova aliança. Com quem? Com Israel e Judá. Continua, versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Que ele está falando aqui, olha, eu tirei o povo da terra, tirei do Egito, trouxe para o deserto, eu dei os 10 mandamentos. O Pentateuco, os 5 livros de Moisés mostram isso, mas eles me desobedeceram. Tanto é que é o motivo que no livro de Jeremias o povo vai ser mandado para a Babilônia. Mas o que Deus está falando? Olha, eu vou trazer juízo. Eu vou cumprir a minha aliança mosaica. Se eles desobedeceram, o couro vai comer. Mas eu vou fazer uma nova aliança com Israel e Judá. E aí o texto continua. 33. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu pergunto, hoje, o Israel que nós conhecemos, isso aqui aconteceu com todos eles? Vai acontecer ainda. Aí os queridos irmãos aliancistas, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, Elisandro Israel, vão falar, não, mas aconteceu com a igreja. E se o Nicodemos fala, você para pensar, né? Nicodemos Futebol Clube. Só que o querido irmão Augusto Nicodemos está errado, porque não tem palavra igreja aqui. Aliança com a casa de Israel e Judá. É uma teologia deficiente nessa área. A nossa diferença com eles está lá no futuro. Só que tem que se cumprir. Judeu nem sabe quem é Jesus. Nós somos igreja, nós vamos ver a maneira que nós somos conectados nessa aliança. Mas a nova aliança não é a princípio para nós. Nós recebemos os benefícios da nova aliança. Mas ela é para Israel e Judá.
Aí você fala, mas pastor, por que eles dizem isso? Porque eles dizem que a palavra aqui, Israel e Judá, é simbólica, é o símbolo da igreja. Aí eu pergunto, que outra parte da Bíblia é simbólica que eu não estou vendo? Será que a parte que diz que Jesus ressuscitou também não é simbólica? Será que a parte que diz que eu vou ter vida eterna também não é simbólica? Entende que o que eu estou falando é um método hermenêutico de interpretação da Bíblia. Eu interpreto a Bíblia o mais literal possível. Porque não fica dúvida. Só que se Israel não quer dizer nada para mim, o que eu faço? Aqui tudo virou igreja. E aí tudo se cumpriu. Aí posso dizer o que eu falo aqui? Todas as palavras perdem o sentido. E você pode jogar o texto no lixo, não serve para mais nada. Essa é a realidade. E quem sou eu? A minha dívida impagável com Nicodemos, com Paulo Júnior, com Hernandes Dias Lopes, com Franklin Ferreira. Toda semana eu aprendo com eles. Estou falando isso com a maior humildade. Eu amo esses caras, esses senhores, esses pastores. Cara sou eu. Mas nesse ponto eles estão errados. Porque fazem parte de uma teologia que veio 300 anos atrás. Quando Israel estava espalhado pelo mundo, tinha sido arrancado. E a rejeição de Israel era notória, era presente, até compreensível que foi assim. Lutero pensava assim. Calvino pensava assim. Mas dá para entender que naquela época era assim. Agora, a linguagem profética, veja, eles só perceberam, olha que interessante, como a profecia bíblica é enjoada. Nem Herodes, nem os fariseus, nem os doutores da lei perceberam que o Messias estava nascendo. Precisou vir estrangeiros, os magos, e perguntar onde vai nascer o Messias. Mas eles tinham as profecias na mão. Existe profecia que eu só entendo que se cumpriu na hora. Aparece o sujeito na Judéia, ressuscitando morto, curando enfermos, e aí eu digo, para que se cumprisse o que disse o profeta Isaías, ele levou sobre si as enfermidades. Profecia messiânica. Só conseguiu identificar quando viu cumprindo. Algumas profecias do final dos tempos nós só vamos conseguir identificar quando ela estiver aqui na sua cara. E mesmo assim vai ter gente que não vai identificar. Por exemplo, tem um monte de pastor que diz que você pode ser chipado, que não tem problema nenhum, que não é a marca da besta. Se eu fosse ateu, eu não ia deixar colocar um localizador na minha mão, nem a pau. Se eu fosse ateu, imagina sendo um crente conhecendo a Bíblia. Não, pode pôr, vai até facilitar. Lógico que o chip não é a marca da besta, mas pode ser a tecnologia que vai ser usada. Nós entendemos que vai haver uma marca física. Para o anticristo ter onipresença e controlar tudo através de câmera e satélite. Básico, a China já faz isso. O Elon Musk já lançou mais de 13 mil satélites, vai chegar a 40 mil. Satélite de baixa altitude. É uma rede de satélite. Isso é informação da internet. Só falta o chipinho, igual do celular. Pip. Ah, o Pix é a marca da besta? Eu tenho Pix. Só que você sabe que eles sabem de tudo. Espirrou, tá lá. Não tem, você tem que ter. Você não vai ter cartão de crédito? Você não vai ter cartão de débito? Não vai ter conta em banco? Tem que ter. Tem que fazer tudo isso, mas eu tenho que entender que tem profecias que eu só vou perceber aqui, ó. Quando eu estiver na minha cara. Vamos seguir um pouquinho mais a leitura. Olha que interessante. Versículo 34. Nós vamos ler o 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor,
deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Qual que é a importância desse versículo? O que Deus está falando? Se amanhã não nascer o sol, se hoje não nascer a lua, Israel vai deixar de ser uma nação diante de mim para sempre. Lembra que eu falei que os irmãos aliancistas dizem que Deus rejeitou Israel e a igreja tomou o lugar? O que eu faço com esse versículo? Pico. Porque Deus está falando, eu sou o Senhor, se falhar as leis físicas e universais, Israel deixa de ser povo. E aí? Qual o único jeito de harmonizar? Ah, pastor, isso aí é simbólico. Que outra parte da Bíblia é simbólica? Que eu preciso saber. A de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus? Essa palavra perde o sentido. Nesse ponto eu fecho com o Granconato e, sabe, tá certo ele. E ele é uma pedra no sapato desses mestres. Porque não tem como responder. Deus está falando aqui, Israel nunca vai deixar de ser meu povo. Não tem o que fazer aqui. É difícil entender, Abner, que Israel nunca vai deixar de ser o povo? Apresento Abner, o maior teólogo do século XXI. Percebe? A simplicidade que uma criança lê tem lógico. Se você tratar bem o inimigo, amontará brasas vivas na cabeça dele. Ninguém vai pegar um saco de carvão incandescente e pôr na cabeça da pessoa. Esse texto eu tenho que interpretar simbolicamente, mas é assim que o texto fala. Ah, um cego ganhando outro cego, vão cair os dois no buraco. Então eu vou pegar dois cegos, botar junto, abrir o bueiro e empurrar os dois. Não, vocês entenderam? Existe um bom senso no texto. Agora eu pergunto. Entendemos que Deus prometeu a nova aliança para Israel. Esse texto aqui ele vai falar que vai pôr um coração novo. Mas e o Carlinhos, e o Maurício, e a Aida? Como é que ficam nisso? Fiquei preocupado agora. Que eu não vi o nome da igreja. Você viu a igreja aqui, Mateus? Vamos lá. Hebreus, capítulo 8, nosso último texto. Lá no final da Bíblia. Se eu fosse você, abrir Apocalipse e vinha voltando. As malandragens bíblicas. Hebreus 8. Versículo 6. Aqui o texto está falando da excelência do ministério de Cristo. Pode ver que é o título na sua Bíblia. Hebreus tem um debate. A lei de Moisés é gloriosa? Sim, mas o ministério de Cristo é superior. A lei de Moisés tinha promessa? Sim, mas tudo que Cristo fez é superior. Essa é a discussão aqui, porque haviam judeus que tinham ido para o cristianismo e por causa da pressão e da perseguição estavam recuando. Alguns até achavam que inclusive o culto cristão era extremamente simples. E não tinha aquele glamour do templo, o sumo sacerdote, tabernáculo, Arca da Aliança. Não, a Arca da Aliança já não tinha mais. O castiçal, a pia de bronze, todo esse glamour que tinha no judaísmo. Mas olha o que diz o texto, Hebreus 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele quem? Jesus, ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Que promessas? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Olha você aí. Versículo 7. Porque se aquela primeira, que é a lei, for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar por uma segunda. Porque repreendendo-os lhes dizes, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Aonde está escrito isso? Acabamos de ler junto, Jeremias, olha o cumprimento. Continua, versículo 9.
não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Aí eu pergunto, Israel todo crê em Jesus? Não se cumpriu ainda. Deus pode mentir? Não. Aí você fala, mas pastor, você ainda não explicou como é que eu fui colocado nessa aliança. Vamos lá rapidinho. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Bem simples. Os irmãos conhecem. E é só para constar. Marcos 14, versículo 22. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando, o partiu e deu-lhe, e disse, tomai, comei, isso é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhe, isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. A partir daqui, a aliança selada. E nós, gentios, pela fé, nos tornamos beneficiários das bênçãos de salvação da nova aliança. Da mesma forma que Deus vai fazer com o povo de Israel, colocando o coração de carne no lugar do coração de pedra, Deus já fez isso com a igreja. Tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne. Só que é importante saber, eu sou beneficiário dessa aliança. Eu sou o galho da oliveira brava, que foi enxertado na nova aliança, que é a oliveira mansa. Essa promessa da nova aliança é para Israel. Nós fomos enxertados. Mas vai chegar um momento na história, nós entendemos que isso deve acontecer na grande tribulação, em que muitos judeus vão ser salvos. Que Deus ele vai tratar de uma maneira muito especial com o povo judeu. Nós temos que compreender que existem muitas promessas que nós vamos ver juntos para o povo de Israel que ainda não se cumpriram. E como Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, elas têm que se cumprir. Nós já temos a vida eterna, nós vamos ser regente com Cristo. Mas nós vamos ver, no milênio, mulheres tocar na hora do judeu, implorando, falando, ensina-nos o caminho do Senhor. Que essa é uma outra promessa que tem. Os judeus, salvos em Cristo Jesus, vão ter uma posição diferenciada na eternidade, no milênio. Essa promessa de terra vai ser plenamente cumprida. A promessa do descendente de Davi reinar sobre eles vai ser plenamente cumprida. Por isso que nós entendemos que vai haver uma grande tribulação. No momento dessa tribulação, a igreja vai ser retirada. Nós vamos estudar isso em Apocalipse, que estamos estudando junto, tal. Deus vai tratar com Israel de maneira especial, mas quando Jesus voltar no Armagedon,
É estabelecido o milênio. E a partir de Jerusalém, todas as promessas que estão no Antigo Testamento, que não se cumpriram, vão se cumprir. O legal disso é que como igreja você é corregente, juntamente com Cristo. Nós vamos ter autoridade para julgar as nações. Não vai ser uma democracia com vara de ferro. Pá! Nós vamos esmagar as nações. Não tem democracia com Deus. Ah, então não quero. Beleza, bem-vindo ao inferno. Não quer, paciente, fazer o quê? Está agindo como qualquer ser humano. Mas nós vamos reger as nações com cetro de ferro. Com vara de ferro. Porque Deus não permite o pecado. Deus é santo. A constituição do reino, Ele é que dá. Ele manda. Ele é rei. Como eu costumo dizer, né, João? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Principal coisa dessa mensagem. Por que eu tenho garantia de salvação? Porque Deus assim prometeu. Por que eu ando nessa tranquilidade? Porque eu vejo uma história totalmente regida por Deus. Quem era Abraão? Nada, não era ninguém, era de uma família idólatra, pagã. Deus transforma ele, talvez, no nome mais famoso. Abraão é venerado, entre aspas, pelas 3 maiores religiões do mundo. Os muçulmanos, os judeus ortodoxos e os cristãos. Eles têm Abraão em grande coisa. Talvez é o nome religioso mais conhecido em todo o mundo. Pelo menos 1/3 da população mundial tem Abraão como profeta. Porque só de cristãos é mais de 1 bilhão e só de muçulmanos é mais de 1 bilhão, dá 1/3. Deus cumpriu ou não cumpriu a promessa com Abraão? Farei grande o teu nome. Nós vamos ver isso semana que vem. A maneira que Deus amplia a aliança. Que da mesma forma acontece com a gente. Deus salva lá um pé rapado e vem tratando com a gente. Mas isso nós vamos ver na nossa próxima palavra domingo. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos te agradecendo e pedimos, Senhor, a tua ajuda para compreendermos essas verdades. Que nós possamos aprender de ti. Alguns assuntos às vezes são complicados. Muitas vezes nós não temos o alcance necessário para compreender o teu mover. Mas o teu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, tem poder para nos ensinar tudo. Tem misericórdia de nós. Edifica a tua igreja. Nos dá sabedoria na palavra e nos dá confiança e paz, porque servimos o Deus Todo-Poderoso, que cumpre todas as suas promessas. Amém. Amém, irmão?